Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Então, só esclarecendo aí mais uma vez a dúvida que foi colocada aí pelo Ítalo, né? Então, para N1 nós teremos aí o conteúdo de tecido epitelial, tecido conjuntivo propriamente dito e tecido adiposo. São os conteúdos para avaliação que já foi elaborada, né? Foi me pedido para que adiasse a avaliação para a semana que vem, então assim eu fiz, né, em decorrência de uma manifestação aí de alguns alunos, no sentido de que estão muito assoberbados, atarefados, deixaram para dar conta de muitas atividades dessa semana, né, algumas coisas precisavam ser entregues, né, como atividade, então eu abri esse precedente para que a prova não, né, na verdade não é uma prova, é uma atividade avaliativa também, como qualquer outra que a gente tem trabalhado aqui de forma online. Então, essa atividade avaliativa, ela ficou, então, postergada para a semana que vem. Então, a partir de semana que vem, a partir de terça-feira, eu libero o acesso para que vocês possam fazer essa avaliação, tá? Então, hoje nós não teríamos aula para que vocês tivessem esse tempo, quem precisasse ter esse tempo, para fazer essa avaliação hoje, nesse horário, né? Então, nós não teríamos aula, mas já que houve esse adiamento, então, a gente faz a aula hoje e disponibiliza aí, então, a avaliação para semana que vem, tá? E aí fica o mesmo período de tempo, eu abro na terça-feira e fecho na quinta-feira, para que vocês possam flexibilizar aí o melhor horário, né, o melhor momento, para que vocês possam estar respondendo aí a esta avaliação. Tá ok? Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar aí também, tá bom, gente? Não tem problema não, pode ficar à vontade aí para falar, tá? Professor, vai ser Oi. tipo o teste que a gente já faz no EAD? Ô, Josiane, então, na verdade, é um pouquinho diferente, né? O teste do EAD, vocês têm 3 oportunidades de responder, tá? Para essa avaliação, vocês terão só uma possibilidade, tá? Ela é via a gente vai fazer pelo Google Drive, tá? Vocês abrem o formulário lá e respondem as questões, mas são 10 questões objetivas também, baseadas nesse conteúdo que eu falei para vocês. E com base em tudo que a gente discutiu durante as aulas. Então, uma boa dica é que vocês assistam as videoaulas, quem não assistiu, quem não participou das aulas aqui online, que assistam, né, e façam as anotações. Mas no final da aula de hoje eu vou fazer uma revisão breve aí com vocês sobre o conteúdo e os pontos mais importantes a serem considerados para essa avaliação, tá bom? Tá ótimo. Bom, algumas semanas atrás eu coloquei para vocês um artigo para que vocês pudessem ler e para a gente discutir em sala, né? Nós estudamos 2 últimos tecidos que nós estudamos, foi o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Então, esse artigo ele tem como tema, né, os fatores que influenciam ali os fatores nutricionais, sobretudo, que influenciam no ganho de massa óssea, tá? Vou pedir para que vocês lessem, para que nós pudéssemos fazer uma discussão hoje a respeito desses aspectos importantes e muito relacionados aí com a atuação de vocês enquanto nutricionistas, tá? E eu coloquei lá também na plataforma, eu abri essa atividade para que vocês, após a leitura, fizessem um resumo. A princípio, nós iríamos discutir em sala de aula e vocês deveriam anexar o resumo esta semana, né? Eu ainda não, confesso a vocês que eu ainda não entrei na plataforma para ver se algum de vocês já anexou o resumo, mas de qualquer modo, precisa ser feito, tá? Então, fazer um resumo a respeito do que vocês leram sobre esse artigo que eu passei para vocês. Professor, o Oi, resumo é para colocar no Classroom ou no Aba? No Classroom, tá? No Classroom, tá?
Ô, Alisson, Oi, Thalita. aquela pesquisa que você pediu sobre colágeno também estava valendo ponto? Sim, todas as atividades que a gente tem trabalhado durante as aulas, todas elas têm sido pontuadas, né? A gente tem um Hum, total aí de 5 pontos. 2 pontos é para essas avaliações que eu fui pedindo ao longo das nossas aulas, aquela sobre colágeno, essa sobre tecido ósseo, enfim. Todas elas têm um valor, né, para compor essa nota que vale 5 ao final dessas avaliações, sendo que essa avaliação agora que vocês irão fazer online, né, que eu vou disponibilizar semana que vem, ela tem o valor de 3 pontos, tá bom? Então, uhum, todas elas valem ponto sim, tá, Thalita? tá bom, obrigada. Por nada, tá? Bom, então, retomando aqui a nossa conversa, tá? Me perguntaram aqui, me falaram assim que o resumo é para fazer após a aula. Sim, eu disse isso, né? Eu informei isso. Eu estou dizendo o seguinte, que seria para esta semana, né? A data que teria sido colocada, né? Mas já que a gente está tendo aula só hoje, vocês podem colocar durante a semana que vem, não tem problema nenhum, tá? Eu disse se algum aluno, porventura, já fez o resumo e anexou lá, sem problema também, tá bom? Eu estou tentando, gente, flexibilizar o máximo possível para vocês, tá? Entendendo que esse momento é um momento atípico e inusitado para todos nós, tá? Então, o que eu puder flexibilizar, eu vou flexibilizar. Só que a gente precisa entender também que existem pessoas que são, infelizmente, muito oportunistas, né? Então, elas querem se beneficiar do, dos transtornos, né? E por isso a gente fica atento também a esse tipo de pessoa, né? Então, o que é possível fazer, a gente faz, o que é possível flexibilizar, a gente flexibiliza, mas não dá também para eu deixar aberto, até mesmo porque semana que vem a gente precisa fechar essas notas, né? Eu preciso fechar essas notas até segunda-feira e a avaliação de vocês vai acontecer de terça até quinta-feira. Então, por exemplo, da nutrição, eu já vou entregar com um atraso, né? Então, é por isso. Assim como vocês têm prazo, também a gente tem. Então, mas de boa, não tem problema nenhum. Eu entrego depois, eu faço fechamento e lançamento das notas posteriormente, né? Vocês terem realizado a avaliação. Só estou dizendo para vocês que o que eu puder flexibilizar, eu vou flexibilizar, mas tem coisas que a gente não consegue, né? Porque a gente precisa também dar conta de alguns prazos, né? A gente precisa que as coisas aconteçam dentro de um período de tempo, né? A gente é cobrado também pela instituição, por órgãos superiores, né? Tudo isso que está acontecendo, né? Todas essas aulas, todas essas atividades que vocês têm recebido, né? Que vocês têm participado, tudo isso tem sido acompanhado diretamente, né? Pela uma equipe supervisora do MEC, sabe? Então, o MEC está supervisionando o trabalho das instituições diretamente, sabe, diretamente e tem validado, né? Eu já falei isso para vocês que esse procedimento que está sendo adotado pelo UBM é um procedimento que ele é validado pelo MEC, tá? Então tem a validade do MEC, né? Assim como para qualquer outra instituição. Então a gente tem sido acompanhado nesse sentido, tá? Bom, a nossa aula ela vai expirar em 10 minutos, tá? E aí a gente retoma pelo mesmo link, tá ok? Então, só para ficar claro, né? Daquele formatinho que a gente está acostumado. Então, vamos lá. Vocês leram o artigo, acredito eu, que eu passei para vocês, tá? Eu vou abri-lo aqui, né? O artigo que eu passei para vocês foi esse aqui. Estão vendo aí? Tá? Então, nutrição e outros aspectos relevantes à saúde óssea do adolescente. Então, a gente vai fazer aqui agora uma discussão sobre essa temática a princípio, tá? Com base, inclusive, no que a gente estudou durante as aulas.
E daí eu quero começar a perguntando aí para vocês, e eu quero a participação do maior número de alunos possível. Por que o momento adequado seria justamente a adolescência? Por que esses aspectos eles são tão relevantes à saúde óssea durante a adolescência? E eu gostaria que vocês já começassem a participar aí dessa nossa discussão, ok? Vamos lá? E aí, só a título de organização, à medida que vocês quiserem falar, tem um íconezinho aí que é uma mãozinha, e vocês coloquem a mãozinha, que aí eu abro para vocês falarem. Tá ok? Beleza? Então vamos lá, podemos começar. Então, por que seria justamente no período da adolescência? Tá? Vamos lá? Podemos? Professor, seria por questão hormonal? As crianças nessa fase passam por mais momentos assim de mudança de hormônio. É aonde eu acho que a questão da puberdade é onde tem mais mudança no corpo deles. É por isso. Então, a Josiane está considerando aqui as questões hormonais durante esse período, né, que seria a fase onde o indivíduo ele passa por um complexo de mudança. Alguém concorda com a Josiane? Acrescenta alguma coisa? Discorda? Vamos lá, pode ir falando comigo. Estou esperando, tá, gente? Temos aqui até a meia-noite para a gente discutir isso. O Vitor colocou no chat. Deixa eu ver, estou olhando aqui. Tem aqui a Ana colocou uma coisa aqui no chat. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pois na adolescência, quando tem o maior desenvolvimento ósseo. Então, acredita-se que uma boa nutrição com atividade física. Então, na adolescência, eu estou anotando aqui, tá? Adolescência, eu estou anotando aqui o Vitor que falou, né? Vitor. Então, na adolescência, tem maior crescimento ósseo, desenvolvimento ósseo. E a Ana está falando aqui que é na adolescência que a transformação da cartilagem, né? Cartilagem vira osso. Alguém mais? Aqui no chat. Estou sem microfone, Ana. Isabel também estou sem microfone. Cartilagem cresce. A Ana está falando aqui. Mais alguém para participar aí? Acrescenta. Então, vamos lá. Até agora a gente tem aqui 3 ideias que foram colocadas. Uma pela Josiane, que diz que é por conta dos hormônios dessa época da vida. Outra pelo Victor, que diz que na adolescência tem um maior desenvolvimento ósseo. E a outra ideia, pela Ana Cristina, ela diz que é justamente na adolescência que a cartilagem vira osso. Tá? Mais alguém, por gentileza? Nós temos aí um número bom de alunos aqui. Nós temos 24 alunos, então 24 alunos para só 3 participações na nossa discussão é muito pouco. Acho que é como eles disseram, mesmo na adolescência, é o período de maior transformação corporal. Então, a Graziele está falando aqui também. Graziele. Período
de maior transformação corporal. Ah, não, desculpa, não foi a Graziele, foi a Gabriele que falou, eu li errado. Deixa eu ver aqui. Gabriele, foi a Gabriele. Gabriele. Então, aqui a Gabriele disse isso. Acho que é como eles disseram, enfim, transformação corporal. A Isabelle está dizendo aqui que há um acúmulo. Isabelle. Há um acúmulo na massa óssea na adolescência. Acúmulo na massa óssea na adolescência. É isso, né? Acúmulo na massa óssea na adolescência determina a massa óssea que teremos ao longo da vida adulta, e na adolescência esse desenvolvimento ósseo acontece. Se não me engano, é o desenvolvimento que produz a massa óssea. Ok. Aqui a Thalita está dizendo que acho que é nesse período de adolescência que ocorre maior absorção de minerais. Maior absorção de minerais. Vamos lá. Luísa, na adolescência. Tudo bem, mas o que na adolescência, Luísa? Ítalo, crescimento ósseo começa a diminuir quando se chega na adolescência. Crescimento ósseo diminui quando se chega à adolescência. É isso mesmo, Ítalo? O osso diminui, para de crescer quando você chega na adolescência. É isso mesmo? Victor, né? De novo, Victor. É nesse período que o corpo está em uma fase de transformação final, entra na fase adulta, sim. Então, falou aqui, sim, que é a transformação. Então, vamos lá. A gente tem agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ideias, tá? Então, vou repetir para vocês. Josiane relaciona o fato de ser nesse momento, né? Aspectos relevantes nesse momento em razão das questões hormonais, tá? O Victor tem maior desenvolvimento ósseo aí nessa época da vida, e agora ele colocou mais alguma coisa, que é nesse período que o corpo está em uma fase de transformação. A Ana Cristina colocou que é o momento em que a cartilagem vira osso, e a Gabriele disse aqui que o período de maior transformação corporal também. Tá aqui, então, relembrando aqui para vocês. Então, a Josiane disse que esse aspecto é importante nesse momento, na adolescência, justamente porque é nesse momento que ocorrem as alterações hormonais. O Vitor falou que é um momento que tem maior desenvolvimento ósseo. A Ana Cristina falou que é o momento em que a cartilagem vira osso. A Gabriele disse que é o período com maior transformação corporal. A Isabelle disse que o maior acúmulo de massa óssea ocorre na adolescência. A Thalita disse que acontece maior absorção de minerais, e o Ítalo disse que é nesse momento que ocorre que o crescimento ósseo diminui quando a gente chega na adolescência. Então, vamos lá. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Tá? A Sabrina está falando aqui que é na adolescência que os osteoblastos estão em maior atuação na produção da matriz óssea. Beleza. Então, Sabrina falou aqui. Sabrina. Osteoblastos em
maior atuação na produção da matriz óssea. Beleza, tá? Ana Cristina. A Ana Cristina já falou aqui de uma outra necessidade. Ana Cristina, aí já falou da necessidade da ingestão de fósforo e cálcio. Fósforo e cálcio. Beleza, aí já falou de uma questão de necessidade. Então, a Ana Cristina disse isso. Mais alguém? Tá? Ninguém mais? Nenhuma outra colocação dos 21 alunos que a gente tem agora, né? 3 não voltaram. Nenhuma outra colocação? Alguém que gostaria de fazer mais alguma colocação, falar mais alguma coisa? Então, vamos lá. Tá? O professor disse que o acúmulo de massa óssea na adolescência determina a massa óssea. Sim, o acúmulo de massa óssea na adolescência determina a massa óssea. Sim, é isso mesmo, Isabelle. Determina sim, tá? A Luísa está dizendo que é na adolescência que tem o pico de crescimento. Tem o pico de crescimento. É isso aí mesmo. Ok, beleza, tá? Então vamos lá. O artigo ele apresenta para a gente as razões pelas quais se considera a nutrição, e a gente está falando aqui da nutrição especificamente, porque é o que tem a ver com tá diretamente relacionado com a área de atuação de vocês, futura, né? Mas ele fala de outros aspectos também relevantes para a saúde óssea, especificamente na adolescência. A pergunta que eu fiz foi por que o momento mais adequado, que merece mais atenção com relação ao desenvolvimento ósseo, tá? É a adolescência. Por que tem que ser adolescência? Vocês fizeram algumas colocações, tá? Questões hormonais, questões de desenvolvimento ósseo que está acontecendo nessa fase da vida, questão de ganho de massa óssea para a vida futura, como disse a Isabelle, tá? Nessa época da vida acontece mais absorção de minerais, e aí a gente vai tentar discutir um pouquinho em cima das colocações que vocês fizeram. Mas eu preciso seguramente que vocês participem, dê opinião e colaborem com a discussão aqui da nossa aula hoje, tá? Então, vamos lá. No que diz respeito às questões hormonais, de fato, né, a gente tem uma consideração importante com esses aspectos aí durante a nutrição, durante a adolescência. Então, na adolescência de fato, o momento em que ocorre aí uma maior alteração nas características, né, na fisiologia hormonal, e é óbvio que isso vai impactar significativamente na aquisição de massa óssea, tá? Então, é fato isso aí, tá? Alguns hormônios são significativos aí no crescimento da massa óssea. E a gente viu isso, nós vimos isso, né, na aula que nós tivemos aí sobre tecido cartilaginoso. Nós vimos alguns fatores hormonais e fatores nutricionais que interferem no desenvolvimento da cartilagem de hialina, que é o molde que vai servir para a construção da massa óssea, tá? Então, o molde de hialina, ele serve para a construção da massa óssea, num processo que a gente conhece como sendo chamado de ossificação endocondral, tá? Que eu mencionei a vocês.
Tá bom? Então, é sim pertinente dizer que há uma consideração hormonal nesse momento aí do desenvolvimento da matriz óssea, tá? É sim um momento em que se ganha maior massa óssea, tá? E aqui existe um aspecto importante, como eu falei para vocês, olha só, aqui em cima, né? Aqui em cima, olha, essa parte que eu grifei no artigo, tá? Então, maior fragilidade, consequente aumento do risco de fraturas que caracterizam a osteoporose, derivados dos processos de perda óssea e deterioração de microestrutura ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, a gente vai perdendo massa óssea, tá? Vai sim. E aí, essa perda de massa óssea vai caracterizar num problema que a gente conhece como osteoporose, que tem um fator relacionado com a idade, sobretudo nas mulheres, com uma característica, está relacionado também com uma disfunção hormonal, tá? A entrada na menopausa, então é muito característico nas mulheres. Então, com base nisso, né, uma das formas de se prevenir essa osteoporose ao longo da vida, essa perda desses micronutrientes ao longo de um determinado tempo, é justamente construindo uma matriz óssea bem fortalecida, uma massa óssea bem fortalecida, tá? Então, é por isso que a aquisição da massa óssea na adolescência contribui para o alcance de um pico ótimo de massa óssea no início da vida adulta, tá? Como, por exemplo, é o que disse aí a Isabelle, né? Então, a Isabelle colocou isso aí de maneira bem direta, né? O acúmulo da massa óssea na adolescência vai determinar a massa óssea na vida adulta, né? E isso configura-se aí como um fator de prevenção da osteoporose, tá? Dentre esses fatores que vão contribuir para isso estão os aspectos nutricionais, está a nutrição, tá? Então, existe essa necessidade de se ter uma boa nutrição para que eu tenha uma boa massa óssea na vida adulta. E agora, por que então na adolescência? Olha só, está bem marcado aqui no artigo que eu li para vocês, né? que eu dei para vocês. Está bem descrito aqui por que na adolescência, né? Tem relação com os fatores que vocês colocaram aqui? Tem, sim, muita relação. Entendeu? Muita relação. Mas está bem marcado aqui. Olha só, cerca de 40% da massa óssea total de um indivíduo adulto, ela é adquirida quando que ela vai ser adquirida? Hein? Quando? Quando que ela vai ser adquirida? Está escrito aí para vocês. Fala para mim, quem falou aí? Quando? Quando, Josiane? Na adolescência? Na adolescência, no intervalo aqui, ó, de aproximadamente 5 anos. 5 anos, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Entre os estágios que a gente chama de estágios puberais, tá? Especificamente, estágio 2 e o estágio 5. Tá? O que são os estágios puberais? Né? Os estágios puberais são os estágios que determinam o desenvolvimento que acontece durante a puberdade, tá? Que vai desde o estágio 1 até o estágio 5. Tá? O estágio 1 é o que a gente conhece como sendo a infância, tá? E o estado 5 é o estágio que caracteriza a fase adulta, a vida adulta, é pós-puberdade. Então, o desenvolvimento ósseo ele acontece durante esse período, tá? Mais precisamente entre 11 a 16 anos, ali está 11, 15 anos, mas mais precisamente entre 11 a 16 anos, 12 a 16 anos, é o período ali dos estágios puberais. Então, de fato, o crescimento ósseo, ele acontece nos estágios 2, nos estágios 3 e nos estágios 4. Por isso é tão significativamente relevante trabalhar-se os fatores, entre eles a nutrição, nesse período,
nesse período, no período do desenvolvimento ósseo que se dá na adolescência, que é a fase marcada pela puberdade, tá? Então, a puberdade, só para deixar claro para vocês, é a passagem da infância para a vida adulta. Então, na puberdade, o indivíduo ganha a maturidade, sobretudo a maturidade sexual, tá? É onde ele se torna particularmente sexualmente reprodutivo nessa fase da vida. E nessa fase da vida acontecem vários fenômenos, entre eles a aquisição da massa óssea, tá? Então, na adolescência, ao final da adolescência, espera-se que 90% do pico dessa massa óssea de um indivíduo tenha sido alcançado. Então, vocês entenderam por que é tão relevante que esses aspectos, tanto a nutrição quanto a prática de atividade física, né, fatores genéticos, sejam considerados especificamente para o ganho de massa na adolescência? Vocês perceberam? Então, como é que eu faço para que um indivíduo tenha uma boa massa óssea na vida adulta? Como eu faço, gente? Diga para mim. Fala para mim aí. Uma boa nutrição na adolescência, né? Esse é um aspecto, né? Uma boa nutrição durante a adolescência, tá? Uma boa nutrição, tá? Vamos lá. Na adolescência que temos o pico de crescimento do indivíduo, a Luísa falou aqui, professor, não estou ouvindo direito. Mariana, vê se você consegue aumentar o volume do teu microfone, de repente pode ser isso, tá? Tem mais alguém que não está me ouvindo direito? Pode falar, tá bom? Então, é isso, tá? E aí, é interessante aqui uma colocação que foi feita, né? A ideia de que a gente adquire massa óssea após os 50, na realidade, não, né? Justamente por conta da perda de cálcio, na verdade, é interessante você perceber que o adulto que você será tem a ver com a formação que você teve durante a sua infância, a sua adolescência, tá? Então, uma boa nutrição é um fator importantíssimo para a aquisição de uma massa óssea, tá? Além dos exercícios físicos, né? A gente está dando uma ênfase aqui à nutrição, tá? É porque é o que nos compete mais diretamente, mas vocês estão colocando aqui atividades físicas, estão colocando aqui fatores genéticos, né? Através de hábitos de vida saudável, são pontos fundamentais também que contribuirão para que esse pico aqui seja atingido. Mas o interessante é que vocês entendam o seguinte, que eu atinjo esse pico na adolescência. Na adolescência. É o processo de transição, processo de formação óssea, é o processo em que eu estou transformando cartilagem em osso, como a Ana já havia mencionado, tá? Então, é nesse momento que se dá o pico de crescimento da massa óssea. Tá? Uma outra colocação que foi feita aqui, na verdade, o Ítalo colocou aqui que há uma diminuição quando se chega na adolescência. O crescimento ósseo diminui quando se chega na adolescência, tá? Na verdade, Ítalo, esse é um processo contrário. Na verdade, o osso, na adolescência, é justamente nesse momento que o osso ele cresce, ele tem maior desenvolvimento, ele muda o seu formato exatamente durante a adolescência, tá, Hilton? Então, que fique claro isso, tá? É nesse momento, tá? E aí uma questão que foi colocada aqui é se há um fator de hereditariedade com relação à osteoporose, tá? Bom, de modo geral, tá, Grazi? Grazi quem fez essa pergunta, tá? De modo geral, o fator genético é um fator muito considerado hoje no ganho de massa óssea,
tá? Então, de certa forma, sim, existem fatores hereditários, fatores genéticos. Sabe-se hoje em dia, né, que vários genes eles interferem ali na, na determinação da massa óssea, tá? Eu tinha feito uma, uma marcação aqui, deixa eu ver se eu encontro ela aqui, tá? Ah, sim, tá aqui, ó. Olha só, Grazi. Então, só para te mostrar, ó, cerca de 120 genes já foram associados ao metabolismo ósseo e resposta óssea, tá? Então, existe um conjunto aí de 120 genes. E é lógico que esses genes eles são herdados, né? Passado de pai para filho, de mãe para filho, né? Então, de fato, existe sim uma relação de hereditariedade com o ganho ou perda de massa óssea. E aí é óbvio que a perda de massa óssea, a construção dessa massa óssea durante a adolescência, influenciada por fatores genéticos, vai determinar também um quadro de osteoporose futura, como nós lemos lá no início, né? Muitas pessoas sofrem hoje em dia de osteoporose, mas por que sofrem de osteoporose? Essa osteoporose ela pode ter sido resultado de um ganho ruim de massa óssea durante a adolescência. Perceberam? Então, é importante a gente ter em mente que essa construção ela precisa acontecer durante a adolescência. Tá ok? A gente precisa ter em mente isso. Tá? Então, outros fatores que foram ditos aqui, mencionados por vocês, né? Fatores hormonais, como por exemplo, tá? Hormônios sexuais, né? Isso vai interferir, né? No crescimento ósseo. A idade óssea, a gente falou isso aí durante as aulas, né? Eu mostrei para vocês uma fotografia na última aula sobre isso, tá? Uma outra dúvida é a seguinte: o uso de antibióticos durante a infância, a adolescência, prejudica a formação óssea? Então, Ana Cristina, diretamente, eu não sei te dizer o uso, porque até mesmo porque você não usa antibiótico cotidianamente, entendeu? Você não usaria antibiótico cotidianamente, sabe? Mas alguns medicamentos à base de corticoide, né? Eles sim influenciam no crescimento ósseo, entendeu? Isso vai influenciar. Alguns medicamentos usados em tratamentos para alergia, né? Alguns tipos de anti-inflamatório, eles sim podem interferir no crescimento ósseo, inclusive produzindo atraso nessa idade óssea. Tá? Agora, em relação ao antibiótico especificamente, tá? Eu não sei, porque é o que eu te disse, o antibiótico você não usa ele assim, não tem um uso contínuo de antibiótico a ponto de produzir um dano nesse sentido. É óbvio que ele produz ali algumas alterações em outros tipos de tecidos, né? Mas especificamente sobre o ganho de massa, não sei te dizer, te informar mais precisamente. Mas alguns anti-inflamatórios, antialérgicos, né? Do tipo corticoide, eles influenciam sim, tá? Vão influenciar no ganho de massa sim, tá bom? Musculação para criança de 14 anos retarda também o crescimento ósseo? Ouvi dizer, é verdade? Vamos lá, vamos entender isso, né, um pouquinho, né, Graziela? Até mesmo no próprio artigo, o autor ele discute um pouquinho sobre essa questão, né? Um fator preponderante para o ganho de massa óssea é a atividade física, tá? É a atividade física. E aí acontece o seguinte: qual é o objetivo desta atividade física para esse indivíduo?
Uma criança de 14 anos, ela pode praticar musculação? Pode, sem problema nenhum. Agora, depende da intensidade, do foco disso para a vida dessa criança, tá? Eu não posso supor que uma criança de 14 anos vá praticar uma atividade física para se tornar um fisiculturista, né? Para ter uma hipertrofia a ponto de participar aí do Arnold, né? Então, eu não posso pôr isso, tá? Por que eu estou te dizendo isso? O que acontece? Tem que ser atividades leves. Sim, tem que ser atividades planejadas. Porque, o que acontece? Aí eu já entro na segunda pergunta que eu quero discutir com vocês, nesse sentido, tá? Que é justamente a relação nutricional com o ganho de massa óssea. Então, nós vimos aí uma série de nutrientes que estão relacionados ao ganho de massa óssea. Entre esses nutrientes está a ingestão de proteína, beleza? Vocês saberiam me dizer qual é a necessidade diária da ingestão de proteínas para os indivíduos? Saberiam me dizer? Saberiam me dizer? De modo geral? Me fale aí. Qual é a necessidade diária de ingestão de proteína? Necessidade que precisa consumir? Isso, diariamente, quanto eu preciso consumir de proteína? Muito rápido. Então, porque no artigo estava falando que ela é 20 a 30% da massa. 20 a 30% da massa? Da massa óssea, né? Que corresponde, né? 20 a 30% da massa óssea. Isso. O Vitor está falando aqui que depende aqui do peso, massa corporal e altura, tá? Vai cair em 10 minutos, mas a gente retoma, tá bom, gente? Que a gente ainda não acabou, tá? Nossa aula vai até 8h10, mais ou menos. Acho que a gente vai ter discussão para isso, tá bom? Vamos lá. Olha só. Então, aqui no artigo, nós temos aqui, ó, a matriz óssea proteica, ou seja, a quantidade de proteína que tem nos nossos ossos corresponde a 30%, tá? Em 30%. E aí, essa proteína, ela serve ali para manutenção da estrutura óssea e expansão em período de crescimento. Então, tá percebendo? Então, eu preciso de proteína óssea para manter o osso, manter essa estrutura e para o crescimento dela. Então, durante o estirão, que é a fase de crescimento que se dá na adolescência, eu preciso de proteína para que meu osso cresça. E essa proteína, ela entra, sobretudo, na formação de colágeno, da proteína colágena. Olha só como é que isso daí é importantíssimo. E aí, vamos lá agora entender essa pergunta que a Grazi colocou aí, né? Mas a criança, 14 anos, pode ou não pode? Eu ouvi falar que não pode, que tem que ser moderada. É uma matemática muito simples, tá? Nós, indivíduos expandidos, com nosso tecido ósseo já constituído, precisamos em torno de 0,8 gramas de proteína por quilo de massa corporal. Então, você faz aí as contas para você saber, basicamente, quanto você precisa de proteína. Quanto que você vai precisar de proteína aí no seu dia a dia. Tá? Então, vamos supor que uma pessoa de 100 quilos, ela vai precisar, então, de quantos gramas de proteína? 80 gramas de proteínas diária, ingestão diária, ela vai precisar. Tá? Isso eu estou considerando uma pessoa adulta com a matriz óssea constituída, só mantendo essa matriz. Quando eu falo de um indivíduo que está crescendo no processo de desenvolvimento ósseo, isso pode chegar
a cerca de 1,2 gramas por quilo da necessidade diária de construir essa massa óssea. Mudou. Mudou. Isso para um garoto de 14 anos, tá entendendo, Grazi? Que está crescendo. Então, a demanda de proteína dele é maior do que a minha demanda, que já estou com a minha matriz óssea constituída. Quando eu falo de um camarada que está agora praticando uma atividade física de hipertrofia, qual é o objetivo da hipertrofia? A hipertrofia serve para quê? Qual é a finalidade dela? Me responda, por gentileza. Me responda, por gentileza. Fala para mim, gente. Qual é o objetivo da hipertrofia? Crescimento muscular. Crescimento muscular. E para crescer músculo, o que eu preciso, Josiane? De uma boa alimentação. E no caso seria não só a proteína, né? Mas carboidrato também. Sim, mas o foco está em quem? A proteína. Porque eu vou construir no meu músculo as fibras proteicas. A mitina, a miosina. Eu preciso construir isso. Eu vou construir no meu músculo fibras proteicas. É isso. Então, olha só. Por que poderia, Grazi, prejudicar o crescimento ósseo? Porque agora eu gero uma demanda concorrente. Você está entendendo? Uma demanda concorrente. E como é que ficaria essa demanda concorrente? Como ficaria essa demanda concorrente? Como que ficaria essa demanda concorrente? Teria que ter demanda para crescimento ósseo, né? E ao mesmo tempo para o crescimento muscular, já que ele está fazendo musculação. Exatamente, Josiane. Exatamente. Estou gostando da Josiane. Parece que é só a Josiane que está assistindo a aula, né? Só ela está participando, né? Exatamente. Eu teria que ter um suprimento de proteína para dar conta de crescer músculo e um suprimento de proteína para dar conta de crescer a massa óssea. Perceberam? Daí, se eu consigo ajustar isso fisiologicamente, nutricionalmente, eu tiro a sobrecarga do organismo. Do contrário, alguém vai ficar em déficit. Ou o osso vai ficar em déficit, ou a massa óssea vai ficar em déficit, ou a massa muscular vai ficar em déficit. Perceberam? E aí, como eu estou gerando, olha bem, como eu estou gerando uma demanda maior para o crescimento muscular, quem vai acabar ficando em déficit? O osso. E professor, Exatamente. Eu estava vendo também que justamente na adolescência, que eles precisam dessa melhor nutrição, é o momento que eles comem também mais errado, né? Porque é o momento que eles comem mais lipídios, mais gordura do que outros alimentos. Exatamente, Josiane. O artigo traz isso para a gente, né? Que nesse momento em que eles precisam ter uma boa nutrição, uma boa alimentação com os grupos de nutrientes variados, sobretudo ingestão de proteína adequada, é que eles terão uma alimentação de má qualidade. De má qualidade. Então, vocês perceberam aí que essa relação entre a atividade física e de hipertrofia e o crescimento ósseo? Então, você precisa entender que é o que a Luísa está falando aqui no chat. O foco é o crescimento ósseo, o foco é o crescimento da massa óssea. É isso, tá? Eu preciso fazer isso, entendeu? Eu preciso focar nessa idade no crescimento da massa óssea. Por quê? Lembrando que como que a gente começou a leitura desse artigo, a gente começou lembrando a leitura desse artigo, fazendo uma referência aos casos de osteoporose na vida adulta, que estão relacionados com uma má formação de massa óssea na adolescência. É por isso que o foco está nela. É por isso que o foco está na adolescência. Tá? Então, quer ter uma boa massa óssea, você precisa focar na adolescência, tá? Para construir uma massa óssea. Né? Existem diferentes maneiras de medir essa massa óssea.
mas talvez você trabalhe ali clinicando, e uma das formas que você vai ter é a bioimpedância, né? A bioimpedância, ela mede a massa óssea, a massa de gordura e a massa muscular no corpo do indivíduo, tá? Então, a perda de massa óssea, ela representa um prejuízo importante no enfraquecimento, tá? Do osso, na fragilidade dele e na quebra dele. Como que eu asseguro uma boa massa óssea? Durante a adolescência, tá? É durante a adolescência que eu asseguro uma boa massa óssea, tá bom? Então, preciso levar em consideração esses aspectos, sobretudo o aspecto nutricional, tá? É só a proteína que eu preciso? Oi, pode falar? Falou? A Isabelle pediu para você aceitar ela na aula. Ué, eu tô aceitando ela aqui. Eu tô aceitando ela, não tá admitindo. Ah, tá. Agora foi. Tá? Agora foi. Bom, admitir de novo. Tá aparecendo para admiti-la novamente, Thalita. Vê se ela já foi, se ela conseguiu entrar aí para mim. Porque aqui para mim tá solicitando de novo. Eu tô aceitando aqui sempre. Tá? Olha só, eu vou interromper a aula mais uma vez aqui agora, tá? E a gente volta com o mesmo link para a gente finalizar essa discussão, tá ok? Beleza? Show? Então, vou finalizar aqui e a gente volta aí para terminar a discussão. Avisa a Isabelle que a gente vai voltar, se ela não tiver entrado ainda.